Você já parou para pensar em quantas vezes sofreu por algo que estava completamente fora do seu controle? Uma palavra que não foi dita, uma atitude inesperada, um imprevisto que virou sua vida de cabeça para baixo. Às vezes, não é a dor em si que nos destrói, mas a tentativa desesperada de evitar o inevitável. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, vamos enfrentar situações que não podemos mudar. Mas existe uma diferença profunda entre quem se perde nessas dores e quem aprende a atravessá-las com equilíbrio, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como lidar com o sofrimento que você não pode evitar? O que fazer quando tudo parece escapar pelas suas mãos? A resposta não está em negar a dor, nem em fingir que está tudo bem. Está em uma filosofia antiga, mas mais atual do que nunca: o estoicismo. E mais especificamente, nos ensinamentos de um homem que, mesmo nascido escravo, ensinou o mundo inteiro sobre liberdade interior, Epicteto. E antes da gente mergulhar nesse conteúdo profundo e prático, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você gosta de temas como desenvolvimento pessoal, controle emocional e sabedoria antiga aplicada à vida real, esse espaço é feito para você. Então ativa o sininho e vem junto nessa jornada de fortalecimento interior. A raiz do sofrimento humano não está necessariamente nos eventos em si, mas na forma como reagimos a eles. A maior parte da nossa angústia nasce quando tentamos moldar o mundo à nossa vontade. E falhamos. Queremos controlar o comportamento das pessoas, o rumo da economia, as decisões dos outros, o tempo, o destino. Mas todos esses elementos estão fora do nosso alcance. E quanto mais tentamos segurar o que escapa pelos dedos, mais nos frustramos. É como tentar conter a água de um rio com as mãos. Impossível, cansativo e, no fim, doloroso. Pense em quantas vezes você insistiu em mudar alguém que não queria mudar. Quantas vezes perdeu energia tentando entender por que alguém agiu de determinada forma. Quantas noites passou imaginando e se, como se reviver o passado pudesse alterá-lo. É nesse ciclo de resistência à realidade que o sofrimento encontra espaço para crescer. E quanto mais resistimos, mais ele se fortalece. Esse problema se manifesta de forma silenciosa, mas constante, na ansiedade pelo futuro, na mágoa por algo que passou, na culpa pelo que não foi feito, ou no medo do que pode acontecer. E tudo isso tem um denominador comum: a tentativa de controlar o incontrolável. É um conflito interno profundo, porque somos ensinados a sermos protagonistas, a tomarmos as rédeas, a não desistirmos nunca. Mas a vida não é um roteiro onde tudo obedece ao nosso comando. A verdade é que há muitas coisas que simplesmente não dependem de nós. E é justamente aí que o estoicismo entra como uma chave libertadora. Ele não propõe a passividade, mas a clareza. Não se trata de aceitar tudo de forma resignada, mas de separar com sabedoria aquilo que merece nossa energia daquilo que precisa ser deixado ir. A dor de viver tentando controlar o que foge das mãos é real e comum. Mas existe um caminho, mais leve, mais lúcido, mais poderoso. E ele começa com o entendimento profundo do que está e do que não está sob o nosso controle. Imagine um homem que nasceu sem direitos, sem posses, sem voz. Um homem que, desde jovem, teve sua liberdade arrancada e foi tratado como propriedade. Esse homem foi Epicteto. Nascido por volta do ano 50 d.C., no Império Romano, Epicteto não teve escolha sobre onde ou como viveria. Foi escravizado ainda criança e, durante boa parte da vida, foi forçado a obedecer ordens, silenciar desejos e suportar abusos. Mas, curiosamente, foi justamente dentro dessa condição extrema que ele encontrou algo que muitos homens livres nunca chegam a alcançar: a verdadeira liberdade interior. Epicteto percebeu que, embora não pudesse controlar o que acontecia ao
seu redor, nem sua condição social, nem a brutalidade de seu senhor, nem os caminhos que o destino impunha. Havia uma coisa que ninguém podia tirar dele: o domínio sobre seus pensamentos, suas emoções e suas reações. Ele entendeu que o sofrimento nasce quando tentamos dominar o mundo externo, mas a paz começa quando decidimos governar o mundo interno. Essa percepção simples, porém profunda, transformou-se na base de toda a sua filosofia. Libertado anos. Depois, Epicteto começou a ensinar. Suas palavras não eram complexas, nem acadêmicas. Eram diretas, práticas, quase como conselhos de um velho sábio que já viu de tudo e sabe que lutar contra o inevitável só gera dor. Entre suas frases mais marcantes está: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase, que parece tão óbvia à primeira vista, carrega em si uma revolução de pensamento. Porque, se você entender isso profundamente, pode transformar a maneira como vive. Para Epicteto, não é o que nos acontece que nos machuca, é como interpretamos o que acontece. O sofrimento, segundo ele, está nas mãos da nossa mente, não do mundo. E essa ideia, nascida da boca de um homem que não tinha liberdade, mas possuía um espírito inquebrável, é talvez uma das maiores heranças que a filosofia já nos deixou. É fácil pensar que o estoicismo é apenas uma filosofia antiga, distante da vida moderna. Mas a verdade é que, nos dias de hoje, ela é mais necessária do que nunca. Em um mundo dominado por incertezas, excesso de informação, comparações constantes e pressão social, aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos pode ser a diferença entre afundar em ansiedade ou manter-se firme em meio ao caos. E para provar que o estoicismo não é apenas teoria, vamos ver agora como ele transforma vidas. Na prática. Imagine um atleta profissional, com uma carreira promissora. Ele treina por anos, conquista títulos e vive seu sonho. Mas um dia, uma lesão grave o tira definitivamente do esporte. Todo o seu plano de vida desmorona. No início, vem o desespero. Mas, em vez de se afundar na autopiedade, ele encontra nos princípios estoicos a força para recomeçar. Ele entende que não controla o que aconteceu, mas pode controlar o que fará a partir dali. E decide usar seu conhecimento para treinar jovens atletas, inspirando uma nova geração com sua história de superação. Outro exemplo é de uma mulher que perdeu o pai de forma repentina. Durante semanas, foi consumida pelo luto e pela revolta. Mas ao estudar Epicteto, ela percebe que não controla a morte, mas pode controlar como honra a memória dele. Decide então trabalhar como voluntária em hospitais, oferecendo apoio a outras pessoas em dor. Ela transforma sua perda em propósito. Temos também o caso de um empresário que perdeu tudo em uma falência. No começo, culpou o mercado, os sócios, a crise, mas depois de refletir sobre os ensinamentos estoicos, ele muda a pergunta de "por que isso aconteceu comigo?" para "o que eu posso fazer agora?" Ao focar no que depende dele, seu esforço, aprendizado e resiliência, ele reconstrói sua vida, não como antes, mas com uma mentalidade mais forte e centrada. Esses exemplos reais mostram que o estoicismo não exige templos nem rituais. Ele exige apenas uma mudança de olhar. Em qualquer situação, por mais dolorosa que seja, sempre haverá algo sob o seu controle, sua atitude. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Até aqui, você já entendeu o poder transformador do estoicismo e como ele é capaz de ressignificar experiências difíceis. Mas a grande pergunta agora é: como aplicar isso na prática? Como sair do campo das ideias e trazer os ensinamentos de Epicteto para o seu dia a dia? A seguir, você vai conhecer 3 lições estoicas fundamentais, simples na forma, profundas no efeito. São práticas que, se aplicadas com consciência, podem mudar a maneira como você encara os desafios da vida. Lição 1. A dicotomia do controle, essa
É a base do pensamento estoico. Separar o que depende de você daquilo que não depende. Parece simples, e é. Mas na prática, exige atenção e disciplina. Epicteto dizia que só duas coisas estão verdadeiramente sob nosso controle: nossos pensamentos e nossas ações. O resto, opiniões alheias, eventos externos, o passado, o futuro, o clima, as decisões dos outros, está fora do nosso alcance. Sempre que se encontrar em uma situação estressante, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com excelência. Se for não, solte. A paz começa quando você para de gastar energia tentando controlar o incontrolável. Essa lição, quando internalizada, reduz drasticamente a ansiedade e aumenta sua clareza mental. Lição 2. A aceitação ativa. Diferente do que muitos pensam, aceitar não é se conformar. Aceitar, segundo os estoicos, é reconhecer a realidade como ela é, sem criar resistência emocional. Não se trata de passividade, mas de sabedoria. Quando aceitamos o que já aconteceu ou o que não podemos mudar, criamos espaço para agir com mais eficiência sobre aquilo que ainda podemos transformar. Imagine alguém que recebeu um diagnóstico de saúde inesperado. Revoltar-se contra isso não muda o fato, mas aceitar com serenidade permite foco total no tratamento, na dieta, nas pequenas decisões que ainda estão em suas mãos. A aceitação ativa é um movimento de poder. É o início da mudança, lúcida, e não da resignação. Lição 3. Premeditatio. Malorum. Esse nome estranho vem do latim e significa a premeditação dos males. É uma prática onde você intencionalmente imagina cenários ruins antes que eles aconteçam. Isso não é pessimismo, é preparação emocional. Ao antecipar mentalmente as dificuldades, você fortalece sua mente para não ser surpreendido ou dominado por elas quando, ou se, acontecerem. Antes de uma reunião importante, por exemplo, pense: e se der tudo errado? E se me interromperem? E se eu não for compreendido? Visualizar esses cenários ajuda a reduzir o medo e a aumentar sua estabilidade emocional. Quando o pior é imaginado, o real perde o poder de te abalar. Os estoicos não fugiam da dor. Eles a estudavam, se preparavam para ela e, assim, conquistavam uma paz que não dependia do acaso. Essas três lições formam uma espécie de armadura mental. A cada desafio da vida, você pode vesti-la, reorganizar sua mente e agir com clareza. Dicotomia do controle para definir seus limites, aceitação ativa para lidar com a realidade como ela é, e premeditatio malorum para não ser vítima da surpresa ou do medo. Agora que você conhece essas ferramentas, é hora de colocá-las em prática. Mas antes, vamos para o próximo capítulo, onde você verá como essa transformação pode acontecer dentro de você, a partir de hoje. Agora, pare por um instante. Respire fundo e pense: quantas vezes você sofreu por algo que, no fundo, já sabia que não estava sob o seu controle? Quantas lágrimas derramadas por expectativas frustradas? Quantos pensamentos repetitivos tentando entender o que não tem resposta? Quantas batalhas travadas dentro de você, por situações que nunca estiveram nas suas mãos? Esse é o peso que carregamos quando não aprendemos a soltar. Mas agora, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo refém dos acontecimentos, das decisões alheias, das mudanças que o mundo impõe, ou pode começar a construir sua fortaleza interior, uma fortaleza que não é feita de muros, mas de clareza, que não repele emoções, mas as organiza, que não nega a dor, mas não se afunda nela. Essa transformação começa quando você assume a responsabilidade total por uma única coisa: você mesmo. E deixa o restante ir. Epicteto foi escravo, mas ensinou liberdade. Você é livre.
e pode escolher permanecer prisioneiro de tudo o que não controla, ou usar essa liberdade para se libertar daquilo que te prende por dentro. E não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que você faz a partir de agora. Cada decisão sua, por menor que pareça, é uma chance de reafirmar essa nova mentalidade. Então, escolha não se perder na raiva, na mágoa ou na frustração. Escolha não desperdiçar energia tentando mudar o que já foi. Escolha voltar para o centro, para si, porque ali está a sua força. O mundo pode continuar imprevisível, mas a sua resposta pode ser constante, serena, firme. E isso é liberdade. Ao longo desse vídeo, você mergulhou numa jornada que começa com a dor e termina na lucidez. Saiu de um lugar de angústia, onde tudo parecia fora de controle, e chegou a um ponto de consciência onde, mesmo diante do caos, é possível manter a calma. Isso não é mágica. Não é uma fórmula instantânea. É treino. É prática diária. É uma nova forma de ver o mundo e, principalmente, de se ver dentro dele. O estoicismo não te promete uma vida sem sofrimento, mas te ensina que o sofrimento pode ser enfrentado com dignidade, que a dor não precisa te paralisar, que a frustração pode ser transformada em aprendizado, que o caos ao redor não precisa ser um reflexo do seu interior, e que, no fim das contas, você não precisa de controle sobre o mundo, apenas sobre si. Epicteto nos lembra que o verdadeiro poder não está em moldar o que acontece, mas em dominar como reagimos. Isso é revolucionário, porque tira o foco do externo e traz para o interno. Você pode não controlar a crise no país, o término repentino, o chefe injusto, o amigo ingrato ou a doença inesperada, mas pode controlar se vai se deixar destruir por isso, ou se vai respirar fundo, aceitar o que é e agir a partir do que ainda está nas suas mãos. Essa é a liberdade estoica. Não depender da estabilidade do mundo para encontrar paz. E sim, encontrar paz dentro de si para navegar, com firmeza, mesmo nas maiores tempestades. Essa liberdade não está no futuro. Ela começa agora, quando você escolhe olhar para a realidade com os olhos abertos e o coração estável. Quando entende que perder o controle do mundo não é o fim, é o começo de uma nova autonomia. Então, se você chegou até aqui, está pronto. Pronto para viver com mais leveza, para reagir com mais sabedoria, para deixar de lado o que te prende e se apegar ao que te liberta. Pronto para aplicar todos os dias aquilo que Epicteto ensinou há 2000 anos e que ainda ecoa como uma verdade absoluta. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Você não controla tudo, mas você controla o suficiente para transformar sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, respira fundo e guarda uma coisa. Você já tem tudo o que precisa para começar a mudar a forma como vive. Não precisa esperar por um momento ideal, por respostas externas ou por controle absoluto. Só precisa aplicar, um dia de cada vez, o que aprendeu aqui. E se esse conteúdo te ajudou, imagina o impacto que ele pode ter na vida de outras pessoas? Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora. Se você quer continuar mergulhando em temas como esse, clica aqui do lado para assistir o vídeo. Como os estoicos enfrentavam a morte, o segredo da coragem inabalável. Ele vai te mostrar como até o maior dos medos pode ser enfrentado com clareza e força. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para quem busca mais equilíbrio emocional, clareza mental e força interior. Deixa aqui nos comentários. Qual dessas 3 lições estoicas você vai começar a aplicar hoje? Eu leio tudo e respondo o máximo de pessoas possível. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E lembre-se, foco no que você controla.